Habilidade é o ato de eu exercer. Bota o slide, Billy. Habilidade é o ato de eu exercer exatamente com leveza alguma atividade. É no momento que eu tenho a habilidade, é exatamente quando a prática é tão comum que eu já nem percebo mais o que estou fazendo. Por exemplo, você quando começa a aprender a dirigir, você começa a adquirir capacidade técnica. Você vai estar sentado lá e o instrutor vai dizer, para você sair, você tem que primeiro pisar na embreagem e passar a primeira e soltando devagar, a embreagem apertando o acelerador. Nesse momento, você é completamente um ignorante. Então lembre-se que ignorante não é o ignorante por tudo, é ignorante para. Nesse caso, você é ignorante para dirigir. Você não tem a capacidade técnica. E aí você começa a adquirir esta capacidade técnica. Com o passar das aulas, você começa a ter aptidões para dirigir. Você já vê que você é uma pessoa que não fica nervosa no trânsito. Você é uma pessoa que consegue se situar bem entre os 3 espelhos. Você consegue ligar o rádio, ficar ouvindo uma música, isso não lhe distrai, então você passa a ter a aptidão. E com a prática que você vai desenvolvendo, você passa a ter a habilidade, que já é quando você já está no trânsito, você passa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, quando o carro tem a sexta, dá ré, e você faz isso com muita destreza, sem ter que pensar, depois desse passo, o que é que eu faço? Esse. Enquanto você está no raciocínio de pensar passo a passo, você está apenas formando a sua capacidade técnica e você está adquirindo a aptidão. A partir do momento que você forma isso e que você já começa a executar a atividade sem nem ter que pensar no passo seguinte, você já adquiriu habilidades. Então a habilidade é isso. Então eu preciso, para definir a minha carreira profissional, saber exatamente esses 3 pontos. Qual é a minha capacidade técnica, quais são as minhas aptidões e quais as minhas habilidades. Aí você pode chegar e dizer, ô professor, eu estou começando agora, eu ainda não sei onde é que eu estou. Tudo bem, você pode pensar assim, mas se você parar por meia hora para pensar somente neste assunto, esquecendo o que se passa ao teu redor, você vai ver que você que está começando agora, você que só tem 15 anos, você já vai saber quais são as suas capacidades técnicas. Você tem. Diferentemente de quem já está no mercado. Diferentemente de quem está fazendo o curso com você e já tem aí seus 25 anos de idade, que já passou por 2 ou 3 empregos. É diferente, lógico que é. A capacidade técnica deste e outro é muito maior do que a sua. Mas nada diminui o seu potencial. Porque você é uma pessoa em formação, da mesma forma que ele é, sendo que ele está mais adiantado do que você. Agora, impede você de chegar a ele? Não. Impede você de ultrapassar ele? Também não, de maneira alguma. Tudo depende da força e do empenho que você coloque nessa sua projeção de carreira. E aí você vai começar a ver quais são as suas aptidões, você vai começar a entender quais são as suas habilidades. Do que é que hoje eu faço e faço tão bem? Aí você vai começar a pensar. E é por aí que você começa a pleitear a sua primeira vaga de emprego no mercado de trabalho. Não significa que este seja definitivo, porque como nós já vimos na aula anterior, é preciso ter a flexibilidade, porque isto é um retrato, é um momento. Vocês viram que aquele teste que ficou para vocês desenvolverem, encaminhar por trabalho até hoje, ele é exatamente uma fotografia do seu momento atual. Então hoje você vai ter estas habilidades, A, B, C e D. Daqui a 2, 3 anos você terá novas habilidades. De repente essas agora que você tinha já não fazem nem tanta diferença na sua vida profissional, e sim as novas habilidades adquiridas. Perfeito? Espero ter deixado claro, e se não, por gentileza, encaminhe as perguntas, vamos interagir, porque é nessa interação que a gente pode tirar toda e qualquer dúvida, para que vocês façam exatamente essa cadeira muito bem feita, porque essa é a base de tudo. Imagina o que é você terminar o seu curso, hoje de administração, e não saber nem como vai fazer o seu plano de marketing para se lançar no mercado. Não saber como vai elaborar o seu currículo. Não saber pensar na sua carreira profissional.
Então esta é uma cadeira que vocês não podem ter dúvidas. Jamais. Vocês têm que estar com ela na ponta da língua. Revisar sempre que for preciso. E qualquer dúvida, só encaminhar para o meu e-mail que a gente começa a trabalhar as ideias, começa a discutir. Terei o maior prazer em ajudar individualmente cada um, de acordo com o currículo de cada um. E o meu e-mail, todos já sabem, está divulgado, mas se não, vai agora. marcos.monteiro@etebrax.com.br. Terei o maior prazer em atender a todos eles, tá bom? Vamos ao próximo. E aí você chega ao momento de pensar, eu vou ter um trabalho ou uma carreira? Melhor dizendo, um trabalho ou emprego. Aqui tem um erro nesse slide, tá, gente? É trabalho ou emprego, tá? E aí você vem, trabalho. O que é um trabalho? Ou, o que é um emprego? Vamos pensar um pouco. O que seria trabalho? Vou deixar essa perguntinha aí com vocês. Eu acho que eu vou dar uma pulada nesse slide e depois eu volto. Eu quero que me digam qual é a diferença de um trabalho para um emprego, tá? Então passem para mim o que é trabalho, emprego, passem via Tati, e aí a gente volta depois para esse slide. Eu vou dar uma apagada aqui no visor para eu poder mudar de slide. Billy, aí Billy, para eu poder mudar, perfeito. Deixa eu avançar aqui, Billy, que aí a gente volta. Pronto, Billy, pode voltar. Então, enquanto vocês pensam o que é trabalho e o que é emprego, nós vamos trabalhar outras coisas que são os aspectos que eu devo considerar na hora de eu estar pensando na minha carreira. Primeiro, o conhecimento técnico, que tem a ver com aquela capacidade técnica. São os pilares. Conhecimento técnico. Eu tenho, eu não tenho, o que é que eu preciso adquirir? Se eu não tenho ainda, e eu estou pensando em trabalhar na área de desenvolvimento de software, então vou precisar me capacitar e ter conhecimento técnico de informática. De que forma eu vou precisar ter esse conhecimento de informática? Eu vou precisar fazer um curso, inicialmente um curso de pequeno porte, depois eu avanço no curso de médio porte, até chegar um momento que eu entre numa universidade. E aí eu vou avançando gradativamente. Se o meu caminho é mecânica, então aí eu vou começar a ver por onde é que eu tenho que adquirir esse conhecimento técnico. Aí eu vou procurar já um Senai ou Senac para fazer um curso, que eu acho que é mais Senai, que é da indústria. Então eu vou procurar o Senai para verificar que cursos eu tenho lá que eu posso estar fazendo. Se a minha habilidade é para trabalhar com vendas, aí eu vou correr para adquirir conhecimentos técnicos na área de vendas. Então aí eu vou já no Senac verificar e por aí vai. Eu tenho que pensar quais são os conhecimentos técnicos que eu tenho ou aqueles que eu quero adquirir para me lançar ao mercado. Eu vejo que já temos alguma coisa aí no ar, não é isso, Tati? Sim, do Paulo Sapena, Paraíba, o aluno Jorge. Jorge. Trabalho, ocupação que pode ser até informal. Emprego, um trabalho legalmente constituído, formal. Ok. Jorge, né? Jorge. Perfeito. Jorge, você tem plena razão no que você está dizendo. Trabalho, ele realmente pode vir a ser informal. E o outro é legalmente formal, o emprego. Mas ainda tem uma diferença peculiar, Jorge. Pensa um pouco mais o que é um trabalho e o que é um emprego. Tem uma diferença muito peculiar, tá certo? Entre trabalho e emprego, certo? Continua pensando, eu continuo aguardando e também dos demais polos, porque Jorge definiu correto, mas ainda tem mais algo a ser dito, que é o principal, que é onde eu quero chegar em vocês, para que vocês comecem a pensar exatamente qual a carreira que vocês querem tomar, definindo se vocês querem um trabalho ou se vocês querem um emprego. Está na mão de cada um. Como nós vimos na aula anterior, carreira é algo individual. Podemos pedir ajuda a todo mundo, mas quem vai decidir no final? Nós. E mais ninguém. Tá certo? Então, continua pensando o que é trabalho, o que é carreira, enquanto a agência avança um pouco mais. Eu aguardo também de você, Jorge, pensar um pouco mais nisso aí. Mais alguma, Tati? Não, até o momento mais nenhuma. Ok, então vamos nós. Então, avançando um pouco, aí, Billy, no slide, nos aspectos a considerar na hora que estamos falando em carreira. Além do conhecimento técnico, nós também temos que considerar a experiência. Qual é a experiência que eu tenho para candidatar-me
É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho experiência? Eu não tenho? Como é que eu vou adquirir essa experiência caso eu não tenha? Porque eu não vou ficar estagnado o tempo todinho. Eu tenho que pensar que na minha vida profissional eu vou ter que estar pensando constantemente em atualização. Então, hoje eu posso não ter experiência, mas eu posso me programar para daqui a 2 anos ter essa experiência. Por exemplo, vamos lá que você esteja trabalhando numa área